Olá, meus amigos, também mais uma vez, falar mais um pouco sobre a palavra de Deus. E essa semana eu queria tratar de um assunto de interesse principalmente de jovens. Mas é claro que o que eu vou falar aqui vai se aplicar a pessoas mais velhas, casadas, e que jovem é todo aquele que está solteiro, né? E o tema desse vídeo, claro, é uma provocação, né? O título que eu coloquei, que é Namoro Cristão Não Existe. Né? Vai ter gente aí brigando, vai ter gente aí achando ruim comigo, mas eu não sou um ET, né? Então eu vasculho a internet também, e eu vejo aí muita gente falando sobre isso na internet, várias pessoas aí orientando sobre isso, mas eu não vejo ninguém falando doutrinariamente o que a Bíblia fala sobre isso, de maneira doutrinária, coesa, para que possamos entender qual é o projeto de Deus nisso. Então aí você tem Escolhi Esperar, tem a Fabiola Mello, né? Ela fala mais para meninas, né? Para as moças, mas tem coisa que rapaz pode tirar. Mas são sempre conselhos práticos, muitas vezes com piadas, né? O pessoal do Dois Dedos de Teologia, excelente canal sobre a Bíblia, né? Eles falam sobre isso também, mas assuntos pontuais. Mas eles não colocam o que efetivamente a Bíblia fala sobre relacionamento e sobre vida sentimental, né? E é isso que nós nos propomos. Bom, namoro cristão não existe por uma questão óbvia. A Bíblia não fala em namoro. Por conseguinte, a Bíblia não fala em namoro também por uma questão muito óbvia, que é o fato de que na época namoro não existia. Namoro vai existir lá depois da Idade Média, né, quando vem o Renascimento, surge na literatura, né, um movimento romancista. Então você começa a ter ali o exacerbo dos sentimentos, dos ideais, da subjetividade principalmente. Esse movimento aí vai afetar a literatura, inclusive até afetará o direito, minha área, né? Na escola histórica, sobretudo com os representantes da Alemanha, né? E Erich Savigny. Então vai afetar muita coisa, vai mudar muita coisa. E é daí que vai surgir essa ideia romântica, né? Romances melosos, né? Aqui no Brasil, o poeta que vai representar esse momento é Castro Alves, né? O poeta abolicionista, e por aí vai, né? Então, nesse momento, enaltece as coisas da natureza, aquela coisa toda. E é aí que surge essa ideia de namoro. Na sociedade judaica, na Bíblia, não existia essa ideia de namoro. Tá? Portanto, a Bíblia só fala em casamento. Então, se você quer um namoro minimamente próximo da Bíblia, é um namoro para casar. Né? Não existe. Então, você está namorando, o cara quer namorar ad eterno, ou a menina quer namorar ad eterno, esse namoro não está aí nos moldes bíblicos. Né? Então, para o namoro estar minimamente pautado na Bíblia, você tem que ter o interesse de constituir um lar, de ter um compromisso sério, sólido. Né? E para isso a gente vai usar um texto base aqui para a nossa conversa, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 22. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie
o marido. Queridos, é claro que aqui eu vou falar numa perspectiva de um jovem, de uma pessoa que não é casado, né? E não tem aqui nenhuma intenção de orientar nada, né? Na sua vida conjugal com sua esposa, nada disso. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que há uma ordem do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito, que é: ame. Ame a sua mulher. Ame. E os jovens hoje, talvez mais as jovens, né, não sei, têm esse ideal de amor. Mas o que é o amor? Essa é a grande pergunta. E que intriga a humanidade desde antes da Bíblia ser escrita. E é uma pergunta necessária. A que amor Paulo está se referindo? Em 1 Coríntios 13, Paulo fala de novo: sem amor eu nada seria. Né? Algumas Bíblias trazem a tradução de caridade. Né? Sem caridade eu nada seria. Que amor é esse? Quando o apóstolo João escreve o Evangelho, né? É o mesmo João, tá, gente? O apóstolo, o evangelista é o mesmo. Quando ele escreve o Evangelho, lá em João 3,16, que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Né? Bom, o melhor jeito de saber, de conceituar um amor, é dizendo que ele não é. E é interessante que quando o Novo Testamento foi escrito, em todo o mundo conhecido estava difundida a cultura helênica. Né? A cultura helênica não tem nada a ver com Helena, tá, gente? É a cultura grega, tá? Do período helênico. Helênico vem de Hélios. Hélios em grego é sol. Né? Então é o momento que a Grécia abandonou os deuses, hoje chamamos de mitologia grega, e entrou para uma era mais racional. Né? E quando Alexandre o Grande conquista Atenas, né, capital, uma das principais cidades da época, né, talvez a principal polis da época, ele então estabelece o seu reinado. A gente chama de Império Greco-Macedônico, né, porque o pai dele era macedônico ou grego, não sei, a mãe era, enfim, era mais ou menos isso. E Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles dos 12 aos 18 anos, uma coisa assim, se não me engano. Então, quando ele conquista Atenas, ele leva Aristóteles de volta para Atenas, né, que Aristóteles estudou na academia, escola fundada por Platão, dos 18 aos 38 anos. Ele sai quando Platão morre, né, e depois ele retorna já com Alexandre o Grande no Império. E então Aristóteles funda o Liceu, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. É uma outra escola, concorrente da academia, né, uma outra universidade. Né? Hoje em dia está aí um monte de Aristóteles fundando faculdades a rolo. Né? Naquela época só tinha essas duas. E ele então vai ensinar. E quando Alexandre vai, como ele era aluno de Aristóteles, né, ele vai conquistando essa cultura, essa ciência, esse conhecimento. E aí você pode discutir se é conhecimento ou não, enfim, não vou entrar nesse mérito. Vai se expandindo. E os gregos tinham várias palavras para definir amor. Né? Nós vamos tratar de duas. Dois conceitos muito interessantes que vêm da Grécia. O primeiro é um conceito trazido por Platão. Né? A gente não sabe até que ponto foi Platão mesmo que pensou isso, ou foi Sócrates, né? Porque no banquete ele põe isso na boca de Sócrates. Né? Platão, toda vez que ele queria falar uma coisa muito importante em seus diálogos, ele colocava como se Sócrates estivesse falando. Como Sócrates nunca escreveu nada, a gente vai ficar nessa eterna discussão, nessa eterna dúvida aí. Mas enfim, vamos colocar que é Platão. Né? Tem até a expressão amor platônico. Platão, então, ele vai definir amor como Eros. Né? Eros, em grego, é também um deus, né? O mais antigo deus lá da crença deles. Hoje chamamos de mitologia, naquela época não tinha esse nome, óbvio. Mas, então, Eros era um deus, né, que movia tudo. Tudo poderia ser movido por ele. E o homem também fazia tudo por amor. Né? Portanto, ele deveria ser o Deus mais reverenciado de tudo. Então, para Platão, o que é o Eros? O Eros, enquanto Deus, é aquele que move tudo, que pode ter tudo para si. O Eros, enquanto sentimento, é aquele que deseja o que não tem. E isso é muito simples de entender. Uma criança
tem eros, né? Tem desejo. A criança vê um brinquedo e fica louca por aquele brinquedo, né? Ela ganha um brinquedo, brinca um pouquinho, depois esquece, nunca mais põe a mão no brinquedo, né? Conheço meus primos pequenos, né? Já aconteceu várias vezes, comigo quando era criança também. Então é um sentimento extremamente primitivo que todo ser humano tem. Chama eros. E Platão vai dizer que isso é amor. Você ama quando você deseja o que você não tem. Ora, é dessa palavra eros também que vem erotização, erótico, essa palavra. Bom, acho que você percebeu que o problema aqui é quando você trabalha que amor, ou você entende, né, melhor dizendo, que amor é eros em um relacionamento, você sentirá, né, desejo por um rapaz, por uma moça, mas uma vez satisfeito o desejo, o amor acabou. E agora, José? Né? Agora é o problema. Como é que você mantém um compromisso que nós falamos rapidamente no início? Um compromisso, um casamento que é o projeto bíblico baseado em eros. Acho que você percebeu que é impossível. Então, o amor que Paulo está falando é eros? Acho que não. Vamos para o segundo conceito, ainda na Grécia. Um pouco mais sofisticado, um pouco mais bonito. Platão disse que amor é eros. Aristóteles, aluno de Platão, vai sofisticar um pouquinho. Fala, não, o amor não pode ser eros, porque o desejo satisfeito acaba. Né? Bom, para Aristóteles, então, amor é filia. Daí vem a palavra filosofia, filantropia e por aí vai. Tá? Aristóteles vai dizer, olha, amor é alegria na presença. Para Platão, amor é desejo pelo que não se tem, pelo que está ausente. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, você ama quando você se alegra com o que você tem. Mais bonito, né? Você pode aplicar isso a N coisas, né? Você ama a casa que você tem porque você se alegra quando está nela. Você ama o emprego que tem porque se alegra ao desempenhar suas atividades. Você ama, sei lá, um passeio porque se alegrou fazendo ele e por aí vai. Tá? O eros também se aplica para tudo também, né? Você ama o carro que você não tem, você ama o emprego que você não tem, né? Você aplica eros também para tudo, né? Você ama a casa que você não tem, por aí vai. A filia é o contrário. Você ama aquilo que você tem. Então você sabe que ama quando você tem e se alegra. Poxa, Marcelo, resolveu o problema, né? Então eu tenho que me alegrar com a namorada, com a esposa que eu tenho. Ponto. Né? E a irmã vai dizer, né, eu tenho que me alegrar com o marido, com o namorado que eu tenho. Então eu sei que eu amo quando eu me alegro. Só que tem outro problema, né? Qual o problema? O problema é que nós, seres humanos, nem sempre alegramos aos outros. Né? Até seu carro, né? Que você, um objeto, mas como que ele não muda o comportamento? Muda. Né? Você tem um carro fantástico, o carro dos seus sonhos. Te alegrou profundamente. Vem, ele vai, perde o freio. Te entristeceu. Né? Te entristeceu. Quanto mais as pessoas. Né? Pode perguntar minha mãe, se quiser. Da mesma forma que eu já dei alegrias para ela, já dei muita tristeza. E talvez a lista de tristeza seja muito maior. Né? Você pode dizer também, não, mas Deus nos quer com Ele na eternidade, então o amor dele é filia. Bom, pode ser, né? Mas eu tenho certeza que eu dou muito mais tristezas a Deus do que alegria. Então, não, também não é filia esse amor que ele aqui está dizendo. E por esse motivo, a escola apostólica buscou outro termo em grego, que não tem tradução direta para o português. Por isso que
vai ter amor, caridade. Por quê? Porque o termo que os apóstolos usaram no Novo Testamento é ágape. Você só acha ele. Todas as vezes que o texto em português diz amor, no original está escrito ágape. Porque a Bíblia está falando do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que o homem não conhece. O primeiro ponto é esse. Ágape é algo que o homem não conhece. E qual a diferença do ágape para os outros? Bom, eros, eu amo quando eu desejo. Filia, eu amo quando eu me alegro. Ágape é diferente. Deus não te ama simplesmente porque Ele quer você com Ele. Não. Deus quer você com Ele, mas uma vez que você se converte, uma vez que você vai a Ele, Ele quer manter você com Ele. Pronto, então é filia. Não! Porque Deus não te ama apenas na alegria, mas Ele te ama quando você o entristece também. Não, Marcelo, que difícil. É difícil. Por quê? Porque ágape não é um sentimento tangível ao homem. Possível. Ágape é Deus desejando a nossa alegria. É Deus desejando o nosso bem-estar. A ponto dele deixar a eternidade, Jesus, se fazer homem e sofrer em nosso lugar. Por quê? Perceba, os dois primeiros conceitos, eros e filia, está focado na figura do amante. O conceito é o sentimento do amante. O amor de Deus não. O amor de Deus muda. É o amado que conta. Deus, Ele te ama porque Ele quer a sua alegria. Deus, Ele te ama porque Ele quer, como diz a Bíblia, satisfazer os seus desejos. Não negará bem algum aos que vivem corretamente, diz a palavra. Queridos, o amor de Deus importa o amado. Importa aquele a quem Ele ama. E aí, eu vou dizer a você que é o único sentimento possível de manter uma relação duradoura, como a Bíblia quer, um casamento. Ora, num casamento, você pode até ver uma jovem, linda, maravilhosa, a moça olhar um rapaz lindo, maravilhoso, e ter o desejo. Uma vez o desejo satisfeito, ele vai sumir. A alegria é a mesma coisa. Pode ser que você se alegre várias vezes, mas você vai se entristecer. Relacionamento não é só flores. Né? Se ninguém nunca te falou isso, estou falando aqui agora. Né? Relacionamento é complicado. Vejo familiares casados, e até em namoros, né? Relacionamento de amizade, gente. Né? Com amigos você já tem problema absurdo. Tem hora que faz raiva com força. Quem dirá casamento, né? Que você passa 24 horas com a pessoa. Não vai ser só filia, né? Não vai ser só eros. Poxa, Marcelo, mas então eu não posso ter eros? Não, deve, né? Um relacionamento entre marido e mulher que não há desejo não é casamento, né? Se você também não tem filia, não tem alegria, né? Também não vai dar. Já pensou ser casado com uma pessoa que só te aborrece? Né? Não dá uma dentro, não te faz sorrir hora nenhuma. Poxa, né? Também não vai funcionar. Então você tem que ter os dois. Mas você tem que ter mais uma coisa. Você tem que ser capaz de abrir mão do seu bem-estar em favor dele ou dela. Isso é ágape. Olha o que a Bíblia diz. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você tem que estar disposto a se entregar pelo seu lar, a se entregar pelo seu relacionamento. Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu bem-estar em favor do outro. E aí, você vai saber que ama quando você conseguir fazer isso, for capaz de fazer isso, abrir mão de si em favor do outro. Aí você terá um pouco do ágape. Bom, voltando ao que eu falei antes, há um problema. Por quê? Porque ágape não é sentimento humano. Eros e filia é. Nós sentimos isso o tempo todo. Mas ágape não. Para sentir ágape, que é o amor de Deus, um pouco, né? Claro que é impossível. Ninguém consegue perdoar como Deus perdoa. Ninguém consegue amar como Deus ama. Ninguém consegue pensar. Davi falou isso. Seus pensamentos são altos demais para mim. Né? Quem se chegará a Deus?
Pergunta o salmista, não sei se foi Davi. Mas vejam, ninguém vai ter esses atributos, essas características, nunca. Mas um pouquinho de ágape você pode ter. Só que você vai ter isso única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo. Poxa, Marcelo, mas eu conheço pessoas que são até ateus e mantêm seus casamentos e tal. Mas aí não é pela ação de Deus. É pela generosidade. Um teórico medieval, né? Bispo de Hipona, uma cidade na África, né? Conhecido por nós como Agostinho, ou para os católicos Santo Agostinho, ele vai dizer que você pode agir como se amasse. E agir como se amasse, sem amar, não é amor, claro, né? Óbvio. Né? Parabéns, né, Marcelo Lucas? Descobriu isso, prêmio Nobel, né, por essa frase. Óbvio, né? Se você age como se amasse e não ama, isso não é amor. Isso tem outro nome. Tem um professor de São Paulo, Clóvis de Barros Filho, ele diz que isso é generosidade. É quando você não tem sentimento, mas age como se tivesse. E é isso que Agostinho fala. Agostinho fala que você pode entender o amor de Deus e agir como se amasse. Mas o ideal, querido, é que você tenha a ação do Espírito, para que você tenha um pouquinho desse sentimento. E não haja apenas por generosidade, mas realmente tenha prazer em ver o outro bem. Isso é amor. E você pode aplicar isso para a sua instrumentalidade na igreja. Você será um bom professor ou professora quando você se sentir bem em ensinar. Você será um bom obreiro, um bom diácono, um bom pastor, né? Enfim, um bom líder, né? Muita gente chama aí de líder. Quando você se sentir bem em ver aqueles para quem você está pregando, a quem você está ensinando, bem. Quando você se alegrar em ver pessoas sendo abençoadas por Deus, você será um bom instrumentista, um bom membro do coral, do grupo de louvor, quando você se sentir bem em ser usado para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus. Portanto, você pode aplicar isso também. Né? Até para a sua instrumentalidade. E por fim, meus caros, eu quero lembrar aqui, num texto que está lá em Gênesis, não vou me lembrar agora o capítulo, que é quando Eliezer, servo de Abraão, vai procurar uma noiva para Isaac. E conhecemos bem, ele leva a Rebeca, né? Há um detalhe muito interessante. Quando Eliezer está ali junto ao poço, a oração dele a Deus é a seguinte: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que aquela jovem que tirar água para mim e para meus camelos, seja que o Senhor separou. O texto diz que naquele momento as jovens saíram para tirar água. Muitas delas. Havia várias. Certamente uma mais bonita que a outra. Né? E hoje você vê até nas igrejas jovens lindas, belíssimas. E a questão é, todas estão ali tirando água. Todas estão ali com uma necessidade. Algumas querem casar, né? Outras querem entrar para a faculdade, a maioria quer casar. Mas estão ali tirando água para elas. Para elas. Que Eliezer, naquele momento, ele é tipo do Espírito Santo. Né? Sabemos as questões proféticas, mas aqui estamos analisando em questão sentimental. Né? Sabemos o sentido profético, ele é o Espírito Santo, que vai preparar a noiva para Isaac, que é tipo o Senhor Jesus, a noiva é tipo da igreja. Sabemos disso, né? Da tipologia bíblica. Mas aqui queremos trazer uma percepção mais prática. E quando Eliezer pede, ele fala: Senhor, aquela que tira água para mim e para os meus camelos, seja que o Senhor separou. Perceba, querido, o que ele pede? Aquela que não se importar apenas com ela, mas que estiver disposta a me ajudar, é a que o Senhor separou. Aquela que tiver ágape. Aquela que tiver um pouco de amor em seu coração, a ponto de me ajudar. Por quê? Em um relacionamento, em um lar, em um casamento, você tem que estar disposto a tirar água para o outro. O varão, para tirar água para a esposa, para os filhos, porque em outro texto, Paulo vai dizer para Timóteo que governe bem o seu lar. Governar é isso, é suprir necessidades, é ajudar, é orientar, é N coisas. N coisas. Né? Aqui ele fala também que o marido é a cabeça da mulher, então o marido tem uma função de governo. Ele tem que estar preocupado em ensinar a palavra, ele tem que estar preocupado com a formação espiritual
e até moral, social, né, cidadã de seus filhos e tudo mais. Ele tem que estar lá, né? Ele tem que estar lá firme, para que a esposa saiba, não, meu marido está aqui e tal, ele tem essa função. A esposa tem a sua função, né? E aqui eu não vou entrar muito nesse mérito, né? Mas não estou falando de função de esquentar o umbigo no fogão e esfriar no tanque, não é isso. As coisas mudaram hoje em dia. Mas a esposa, ela é, como dizem provérbios, a mulher sábia edifica o lar e a tola com as suas próprias mãos o destrói. Né? É aquela mulher de oração, aquela mulher que sabe orientar o marido. Isso aqui é um detalhe que eu vejo às vezes, eu já vi briga com isso. O marido está trabalhando aí, ele recebe uma proposta de emprego e ele vai perguntar à esposa. A esposa vira para ele e fala, você quem sabe? E ele, com medo, não aceita a proposta, que era muito boa, um pouco melhor, né? O salário não ia mudar tanto, mas era uma carreira promissora, né? E ele fica onde ele está. Passam uns meses, ele é mandado embora. As coisas apertam, a esposa joga na cara dele, você devia ter aceitado aquele emprego. Ora, na hora que ele perguntou, ela se absteve. Tem um ditado que fala que o ausente nunca tem razão. Então a mulher sábia é aquela que não se abstém de aconselhar, é aquela que não se furta de ajudar, de tirar a água e dar para o outro beber. Ela não se furta disso. Ela está disposta, né, a sofrer as dificuldades, a se empenhar. É isso. É ágape. Está disposto a se doar um pouco. E isso, querido, é só pela ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia em vários momentos diz que nós somos egoístas, somos maus, né? E só olhamos para o próprio umbigo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Está aí um pouco das questões doutrinárias, o que é o amor na palavra de Deus, né? Comente, critiquem, fala o que acharam do vídeo. Se gostou, inscreve no canal. Que Deus o abençoe e até a próxima.